Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui trêmula. Louvado seja. Eu estava ali sentada, falei até com o diácono Zé Nosso: Jesus, o Senhor sabe que eu só gosto de orar, não tenho como pregar nem nada, Jesus, mas se eu pedir, eu tenho que fazer o que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu dei minha palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor, diante do Senhor e diante do homem de Deus que fez o pedido que eu trouxesse essa palavra. Jamais eu ia correr, jamais eu ia dizer que não para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, um Deus que é amoroso. Louvado seja o nome do Senhor, um Deus que é glorificado a todo momento na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, jamais poderia dizer não para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso estou aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, com a grande responsabilidade, né? Louvado seja o nome do Senhor, de, como se dizer, programar a palavra do Senhor nesta noite, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque grande é a responsabilidade, como eu já falei, mas a responsabilidade maior é diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pregar, irmão, louvado seja o nome do Senhor, né? Para quem gosta, para quem tem o dom, até para mim, que realmente eu não tenho dom, né? Louvado seja o nome, fica meio assim, trêmula, mas o Senhor é nas nossas vidas, né? Então a gente só devemos confiar no Senhor, esperar Ele trabalhar, fazer o que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que age, é Ele que fala, é Ele que faz tudo em nossas vidas. Nós não podemos fazer nada, que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer aos irmãos. Lucas, né? Louvado seja o nome do Senhor, capítulo 15, e o versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 15, 11. Há um doce espírito aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se os irmãos estão conseguindo sentir, mas estou sentindo um calor, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a unção de Deus está aqui neste lugar. Basta você glorificar, exaltar o nome do Senhor e ficar ligado com o Senhor, que a tua bênção vai chegar ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que diz assim o versículo 11. E a minha tradução é um pouco diferente dos irmãos, mas é a mesma palavra do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que diz a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muito dias, o filho mais moço ajuntou-se tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá todos os seus bens, vivendo dissolosamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seu campos e guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-se como um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecendo dele, correndo, e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ter chamado seu filho. O pai, porém, disse ao servo: trazei depressa a melhor roupa, veste-o e põe um anel no dedo, a sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos, regozijamos
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Nem até que os irmãos podem sentar em nome de Jesus, que a palavra foi lida toda no início, né? A palavra introdutória já foi lida por inteiro, então a gente começa por aqui para a glória e honra o nome do Senhor. Vemos aqui a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz um certo homem. Louvado, eu fico vendo que quando fala um certo homem, ele representa Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um certo homem tinha 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vemos também, louvado seja o nome do Senhor, mesmo o mesmo pai tendo os 2 filhos, um filho pensa diferente do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde aquele que é o mais novo, louvado seja o nome do Senhor, ele pede ao pai a parte da herança. Louvado seja o nome do Senhor. Uma herança que seria só adquirida por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o pai morresse, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali ele pediu a parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vemos também que o pai também não falou nada que não ia dar, não. O pai deu. Fez o querer e a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele pai também conhecia e sabia que realmente estava fazendo. Louvado seja não para realmente magoar ele, assim, de impedir que realmente, né, que não desse a herança, mas realmente fez que realmente ele estava pedindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vemos também o perigo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ele ficou alguns certos dias em casa. Ele gostava de estar dentro da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo gostando de estar dentro da casa, louvado seja o nome do Senhor, o pensamento dele estava lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele achava assim, olha, eu estou aqui, mas meu coração está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui na casa do meu pai, aonde eu tenho tudo de bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o coração pedia para estar lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o perigo meu e teu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos dentro da casa do nosso Senhor, casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor, em comunhão com o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes nós desejando estar lá fora, pensando, louvado seja o nome do Senhor, que realmente vai ser melhor. Aqui tem muita luta, muita dificuldade. Louvado seja, o irmão não fala comigo, a irmã não fala, a irmã mandou uma palavra que fala sobre a minha vida, não pode acontecer. Louvado seja, a gente arruma desculpa para tudo, que o coração está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o Senhor fala comigo, conserto, irmã Marina, conserto minha serva. E eu falo, não, eu tenho que ficar da maneira que eu estou, assim está melhor. O coração está lá fora, louvado seja o nome do Senhor, e o corpo está aqui dentro. E aquele rapaz, louvado seja o nome do Senhor, ele continuou alguns dias dentro da casa do pai, tendo tudo de bom e do melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele vai, ele sai de vez para ir lá para a terra longíssima. Louvado seja o nome do Senhor. Uma terra, louvado seja o nome do Senhor, bem distante ali daquela fazenda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi para longe. Foi gastar, louvado seja o nome do Senhor, a herança que ele teve. Ele não pensou no amanhã, louvado seja o nome do Senhor. Não pensou nem que realmente ele pudesse, louvado seja o nome do Senhor, guardar alguma coisa para ele futuramente. Não, ele pensou em gastar tudo. A palavra de Deus diz que ele gastou com meretriz, gastou com muita coisa. Mas sabe que eu fico pensando também, louvado seja o nome do Senhor, que aquela cidade onde ele estava teve fome. Como assim teve fome se aquele homem tinha aquela herança toda e foi realmente gastada ali naquela cidade? Aí a gente vê como que Deus trabalha na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente não percebe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era o próprio Deus fazendo que aquela cidade tivesse aquela fome para ele cair em si, depois que realmente ele visse que realmente não tinha mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele visse que a herança que ele tinha já não adquiria mais nada. Porque quando você tem dinheiro, quando você está bem de situação de vida, louvado seja o nome do Senhor, aparece muito amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo é teu amigo, louvado. Todo mundo dá tapinha nas tuas costas, é meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com o interesse daquilo que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai você perder tudo, ficar
merecem nada. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, ele ficou ali com fome. Eu fico imaginando, louvado seja o nome do Senhor, a necessidade que ele estava passando ali, como a Bíblia diz. Aí ele pensou, ele caiu em si. Quando a palavra de Deus fala que ele caiu em si, eu fico imaginando ele pensando, deitado, ou até mesmo andando e pensando, falando, poxa, lá na casa do meu pai tinha tudo de bom do melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não dei valor. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós somos aqui dentro também, gente. A gente está dentro da casa do Senhor, mas não damos valor àquilo que o Senhor tem realmente nos presenteado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado que ainda vai acontecer na nossa vida, a gente não dá valor. Louvado seja o nome do Senhor. Entra por um ouvido e sai do outro. É como se Deus não estivesse falando nada. Louvado seja o nome do Senhor. A gente faz a mesma coisa que esse filho pródigo fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele caiu em si, louvado seja o nome do Senhor, eu fico vendo assim, louvado seja o nome do Senhor. Ele realmente ele achou assim, eu tenho que pedir perdão, meu pai, voltar, porque não tem outro lugar melhor para eu estar sentar lá na casa do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Como aqui dentro também não tem um lugar melhor que não for a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui é o melhor lugar para que eu e você estejamos, irmão. Por mais luta que eu e você passamos, aqui é o melhor lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O melhor lugar de estar junto com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos, louvado seja o nome do Senhor, que quando ele realmente quer cair em si, vai lá e pede perdão ao Pai. O Pai está lá esperando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando assim na minha mente, contemplando. Parece que eu estou vendo o Pai lá de braço aberto, falando, lá vem o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E abraçando ele quando chega perto. Beijando-o, como diz a palavra do Senhor. Ele não jogou na cara dele, louvado seja o nome do Senhor, que ele tinha gastado tudo, que não ia mais abençoar. Não, louvado seja. Ele recebeu aquele filho de braço aberto. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós nem reconhecemos o pecado que nós temos diante do Senhor, na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória pelo nome, Jesus. A gente às vezes não para pensar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente acha que realmente Deus não está vendo nada, está tudo escondido no pastor, dos irmãos aqui. Louvado seja cada um irmão. A gente não sabe, mas o Senhor sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos consertar enquanto é tempo. Vamos, louvado seja o nome do Senhor. Cair em si enquanto é tempo. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que está a minha vida diante do Senhor? Eu não posso parar, louvar, Senhor, e analisar a vida de ninguém aqui. Eu tenho que analisar a minha vida diante do Senhor. Eu preciso, louvar, Senhor, me consertar diante do Senhor, para que naquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor, eu poder ir juntamente com o Senhor. Como já foi dito aqui hoje pelo nosso diácono Zé Amaro, as duas igrejas, uma sobe e a outra fica. E eu quero subir para louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso eu preciso me consertar diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não fica pensando que vai ser de qualquer maneira, irmão. Nós temos uma responsabilidade com o Senhor. A gente não pode viver, louvado seja o nome do Senhor, como eu já disse anteriormente, o corpo aqui dentro e a mente lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente fica um perigo, é um perigo, sabe por quê, irmão? A palavra de Deus diz que Noé, louvado seja o nome do Senhor, ele estava ali fazendo aquela arca, anunciando o evangelho, anunciando que Jesus vinha buscar, né, aquele povo, e vinha buscar a sua igreja. Louvado seja o povo, não creu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando aconteceu o dilúvio, aí que todo mundo foi perceber que realmente a
ouvir a mesma verdade diante de Deus e diante daquele homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro da arca, louvado seja o nome do Senhor, onde tinha vários animais. Louvado seja o nome do Senhor, que provavelmente estava lá com mau cheiro. Louvado seja o nome do Senhor, tudo apertado. Louvado seja o nome do Senhor, mas tinha vida. Enquanto lá fora o povo morria, louvado seja o nome do Senhor, afogados, louvado seja o nome do Senhor, e tinha morte. Aqui na casa do Senhor tem vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lá fora é vida, é morte eterna também. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o perigo que nós estamos correndo. Se nós não estivermos vigiando, se nós não estivermos orando, buscando ao Senhor, que muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas acharam, acho melhor não orar não. Deus conhece tudo que eu estou vivendo, que eu estou precisando, não vou orar. Mas é necessário a gente buscar até o Senhor pela madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Pegar a palavra e dar uma lida naquilo que o Senhor está falando de madrugada para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos jejuar. Vamos nos consagrar diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não tem super crente não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar em ligação com o Senhor. Não vamos vir para a igreja só por vir. Deu 7 horas, eu tenho hoje compromisso para na igreja. Senão o pastor vai me chamar a atenção. Não vamos vir pensando dessa maneira. Mas vamos vir pensando em adorar o Senhor, glorificando ao Senhor e buscando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos vir como obrigação, mas sim como satisfação, que sabemos que o nosso Deus está aqui para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, para realmente fechar a cova. Louvado seja o nome do Senhor, para dar livramento aos nossos e aqueles também que não são, a qual nós estamos pedindo, que muitas das vezes nós nem conhecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter um espírito de gratidão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus também diz do leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus curou os 9, mas só um voltou para agradecer. Eu tenho meditado muito nessa passagem, que eu tenho falado para o Senhor: Senhor, eu quero ser melhor, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou tão pecadora que eu não sou digna de botar o pé dentro da tua casa. Mas é dessa maneira torta que eu sei te adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, mas da tua presença eu não saio. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei quem tem me chamado, eu sei quem tem trabalhado no meio da minha família. Louvado seja o nome do Senhor, a qual eu posso dizer, pela misericórdia do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado, eu estou pagando dentro da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque a única filha minha que precisava voltar para Jesus, a Monique voltou. E está uma bênção lá na igreja, lá para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É joelho no chão, oração, jejum. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem coisas que a gente não pode fazer. A gente fica sabendo da situação, mas a gente tem que orar. Tem que orar, voltar diante do Senhor. Tem que jejuar. Tem que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar enquanto Ele está perto. A palavra dele nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter um momento que realmente a gente vai querer e não vamos conseguir. Não vamos poder estar aqui na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a noite vem, irmão. Louvado, a gente tem que se preparar agora. Hoje. Ainda agora. Porque a noite vem, a qual não podemos trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando a noite. Louvado seja o nome do Senhor. De uma enfermidade. A noite do leito. Louvado seja o nome do Senhor. A qual tem muitos lá. Realmente, muitas das vezes, não estava nem fazendo querer de Deus, mas estava no hospital. E agora é face a face, tete a tete com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar em obediência ao Senhor. Obediência à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos santos. Santo significa separado. Separado das coisas que realmente desagradam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ser separados do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus venha fazer na nossa vida uma grande obra. Porque a palavra de Deus também diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, se nós obedecermos a Deus, seu estatuto, seu mandamento, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também vemos se tem desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. A maldição também acompanha a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em obediência ao Senhor. Louvado seja Deus. E aquele filho pródigo voltou para aquela casa, né? Louvado a casa do pai, aonde não deveria ter saído. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai recebeu de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a minha voz possa estar alcançando agora neste momento. Aquele que se afastou do caminho do Senhor por algum motivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que realmente possa voltar para a casa do pai enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa vida aqui é passageira, irmãos. Hoje a gente está com vida até agora. Não sei se eu posso cair aqui agora e morrer. O Senhor vai chegar para mim. O Senhor já voltou para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me garante que eu vou voltar vivo até amanhã? Louvado seja o nome do Senhor. Aí como que eu estou com as minhas vestimentas diante do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a nossa vestimenta tem que estar alva como a neve. Não pode ter respingo de nada. Louvado seja o nome do Senhor. O filho pródigo pediu perdão ao pai. E o pai perdoou. Será que você tem perdoado o seu irmão, o seu próximo, que muitas das vezes tem te atingido com palavras? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem perdoado ele ou ela? Porque senão não vai poder nem fazer a oração do Pai Nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na oração do Pai Nosso, onde Deus perdoa os nossos pecados, como é que Deus vai perdoar o meu pecado, o teu pecado, se você não perdoa o teu irmão? Louvado seja o nome. É muito sério, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é brincadeira. Eu tô aqui, mas estou com... Olha, eu fico assim comendo, assim falando, Jesus, não deixa eu falar nada de mim mesmo, que eu não tenho nada para falar. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero viver a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Para quando, eu tenho falado até para minhas filhas, quando o Senhor me recolher, eu tiver com um sorriso dentro do caixão, porque eu vou ver Jesus mais rápido. Louvado seja o nome do Senhor, e estou na direção do Senhor, porque eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tenho buscado ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho vivido só de aparência, irmão. Isso é muito perigoso. Porque a gente olha a aparência. Ai, mas só Deus sabe a vida, o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos fazer o que Deus está ordenando para que eu e você façamos. Mesmo como eu, que não sei nem pregar nem nada, mas eu tenho falado para o Senhor: Jesus, aonde o Senhor mandar eu vou, se o Senhor for comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não deixa eu pregar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Que não seja do teu querer e da tua vontade. Não deixa, louvado seja o nome do Senhor, eu fazer nada de mim mesmo. Mas toma o primeiro lugar na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Faça o teu querer e a tua vontade na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, aquele filho, foi para a casa do pai, foi bem recebido, foi perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o pai pede que bota um anel, né, no dedo dele. Louvado seja o nome do Senhor, que dá a melhor vestimenta para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O anel que significa autoridade. Olha só, ele teve até autoridade depois disso tudo, né, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. E foi bênção total para a vida daquele rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho, né, realmente viu assim e não gostou de ter visto aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. O filho mais velho reclamou. E muitas das vezes que estão dentro da casa do Senhor, vê aquele chegar depois, ou até mesmo um novo convertido. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a observar como é que Deus está tratando, como é que Deus está batizando com o Espírito
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas saiba que tudo que está aqui é meu e é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fico mais assim glorificando ao Senhor, que a nossa vida eterna, nós que estamos aqui dentro, não iremos perder. Louvado seja o nome do Senhor. Continuaremos, louvado seja o nome do Senhor, para a nossa vida eterna, porque o Senhor nos presenteou. Louvado seja o nome do Senhor, para que naquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor, nós possamos receber o galardão. E eu tenho dito para o Senhor, Jesus, eu não preciso nem de galardão, só eu estar no céu com o Senhor já é grande. Meu Deus, é uma maravilha, é uma bênção total na minha vida. Mas o Senhor faz aquilo que o Senhor sentir vontade de fazer, aquilo que está no teu coração. Mas não faça o meu querer, a minha vontade, não, mas faça a tua. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor me chamar para trazer tua palavra, eu vou trazer, mesmo sem saber. Se o Senhor pedir para me louvar, eu vou louvar, mesmo desafinada. Que o instrumentista passa na minha frente, eu passo atrás dele, e assim vai. Mas estou louvando o Senhor. Mas se o Senhor pedir para orar, eu estou orando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou fazendo o teu querer, a tua vontade. Porque é assim que tem que ser, irmão. É assim que tem que ser. Para a glória e honra no nome do Senhor. Vamos ficar na dispensação do Senhor, aguardando Jesus para vir ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração, né, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha cada dia mais fortificar a cada um na presença dele, fortalecer a fé de cada um. É crer, para cada um de nós crermos mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, na maravilha do Senhor, no milagre do Senhor, no sobrenatural do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que assim, eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Deus usou muito. Muito obrigado.